Bom dia a todos, meu nome é Jason, eu sou professor de História e o Nelson estava me substituindo por motivos de saúde, mas agora eu estou de volta, apesar de não estar ainda 100%, mas estamos indo. Tá? Bom, o primeiro assunto desse semestre, conforme vocês podem ver no plano, é Segunda Guerra Mundial. Né? O material que eu extraí para servir como material adicional para vocês veio desse livro, do Mário Furler Schmidt. E eu coloquei o PDF, né? Tive que estripar o livro para poder escanear para vocês. Né? E o que vocês têm que compreender sobre a Segunda Guerra Mundial? Né? Primeiro que é um conflito que praticamente definiu tudo que veio depois. Né? Assim como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra teve um impacto tremendo na forma como nós organizamos o mundo. E pode-se dizer que o mundo contemporâneo nunca mais foi o mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Assim como a Primeira já tinha causado uma convulsão tremenda, a Segunda Guerra conseguiu ser ainda pior, causar um impacto ainda pior, né, sobre o mundo. Né? E pode-se dizer que hoje, 75 anos depois do seu fim, nós ainda sofremos as consequências gravíssimas dessa hecatombe terrível que foi a Segunda Guerra Mundial. Bom, primeiramente, para entender a Segunda Guerra, é preciso entender as causas. Né? E as causas estão exatamente nos assuntos anteriores que vocês viram com o Nelson. Por exemplo, a própria Primeira Guerra Mundial. Né? Vocês devem lembrar que no final da Primeira Guerra Mundial, né, a Alemanha foi punida. Houve o Tratado de Versalhes e a Alemanha foi punida severamente. Né? Por exemplo, a Alemanha era proibida de ter exército. Ela foi obrigada a pagar uma multa extraordinária. As fronteiras da Alemanha foram redefinidas e de forma humilhante para a Alemanha. Então, o Tratado de Versalhes ele é considerado uma consequência da Primeira Guerra Mundial e uma causa da Segunda Guerra. Porque isso alimentou o ressentimento dos alemães e fez com que, esse ressentimento, aliado a uma crise econômica nunca vista antes na história do mundo, com uma inflação a 1000% por dia, a chamada República de Weimar, que foi o regime que sucedeu à Primeira Guerra Mundial na Alemanha, acabasse vendo a ascensão de regimes de extrema direita. Né? Regimes que acreditam na força e não na razão. Regimes que rejeitam os ideais iluministas, né, humanistas, que rejeitam a busca da verdade pela razão, que veem com maus olhos todos e qualquer minoria, que culpam as minorias por tudo que acontece de ruim. Né? Um regime de extrema direita, qualquer semelhança com o Brasil atual não é mera coincidência. Né? E na Alemanha da década de 20, esse regime de extrema-direita era representado pelo nazismo, que se inspirava num regime que tinha nascido alguns anos antes e que tinha sido criado por Benito Mussolini na Itália, que era o fascismo. Né? Olha, vejam, fascismo é uma coisa e nazismo é outra. Né? Embora o nazismo seja uma forma de fascismo. Né? Inclusive, muitos livros colocam tudo junto, nazi-fascismo, mas na verdade é um pouquinho separado. Né? Acho que o Nelson explicou para vocês, foi assunto anterior, né? E como eu disse para vocês, cada um desses assuntos anteriores é causa da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, além do nazifascismo, além do Tratado de Versalhes, né, e da destruição causada pela Primeira Guerra Mundial, ainda houve a chamada crise de 29. Né? Então, em 1929, houve a Quinta-feira Trágica, né? Quinta-feira, que algumas pessoas dizem negra, né? Que houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Isso afetou os mercados mundialmente e mergulhou o mundo inteiro numa crise tremenda, uma grande depressão. Né? Então vejam, extrema-direita no poder, na Alemanha e na Itália, né? Caos econômico, né? Inflação a 1000% ao dia na Alemanha, né? As pessoas perdendo a casa para os bancos nos Estados Unidos. Né?
regimes de ódio se espalhando pelo mundo, né? Regimes que viam as minorias como culpadas de toda essa crise, culpadas da derrota na Primeira Guerra, né? Culpadas, né, do desemprego, né? Culpadas da fome. Então, no caso, as minorias, na Alemanha principalmente, eram os judeus, né? E também o temor dos vermelhos, né? Uma causa da Segunda Guerra também acabou sendo o temor dos vermelhos, né? Por quê? Porque vejam só, quem eram os vermelhos? Os vermelhos eram os bolcheviques, aqueles, né, que professando o comunismo tinham feito a Revolução Russa, né? Lembre-se que a Rússia abandonou a Primeira Guerra Mundial e fez uma revolução que pela primeira vez colocou em prática as ideias de Marx, né? E tentando estabelecer um Estado que trabalhasse e que fosse administrado, né, em prol da classe proletária, né, dos operários, né? E isso deu origem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a União Soviética. E por que eu digo que a ascensão dos vermelhos acabou sendo também causa da Segunda Guerra Mundial? Porque vejam, era improvável que Inglaterra e França, vendo a Alemanha se armar, vendo a Alemanha ascender como um governo forte de extrema direita, não fizessem alguma coisa se eles não acreditassem piamente que Hitler e Mussolini se voltariam contra os vermelhos e não contra a própria França e Inglaterra. Então vejam, eles deixaram que Hitler e a Alemanha nazista ganhassem poder porque eles achavam que a Alemanha iria invadir a União Soviética, os vermelhos. E, portanto, ameaçavam um inimigo comum, e não eles mesmos. Ou seja, eles alimentaram a cobra, e depois foram picados por ela. Está vendo como a histeria do medo comunista, né, não dá grandes frutos? Bom, um conflito que é considerado um precursor direto da Segunda Guerra Mundial é a chamada Guerra Civil Espanhola. Ela ocorreu na Espanha, como o próprio nome diz, a partir de 1936. E o que aconteceu lá? Vejam só, existia uma disputa democrática e de um lado estavam as forças socialistas, que eram simpatizantes da União Soviética, mas não eram exatamente soviéticas, ou seja, eram de esquerda, mas não eram exatamente soviéticas. E existia um lado conservador, que era apoiado pelos grandes donos de terra, pelos grandes donos da mídia, pela Igreja Católica, que era muito forte na Espanha, né? Enfim, por todos os conservadores. E aí, essa disputa democrática acabou com a vitória dos socialistas. Pois bem, o lado conservador, não satisfeito com a derrota, deu um golpe e instituiu um regime de extrema direita na Espanha também. O líder desse regime era um general chamado Franco. E, obviamente, por ser de extrema direita, ele encontrava semelhanças e alguém para se aliar em Hitler e Mussolini. E os socialistas não aceitaram ser depostos do poder após ter ganhado democraticamente uma eleição e começaram um conflito, né, entre as partes, que foi chamado Guerra Civil Espanhola. Por que é considerado um precursor direto da Segunda Guerra? Porque, vejam, estavam ali os atores que participariam da Segunda Guerra. De um lado, né, o socialismo e a democracia. Do outro, né, o fascismo e as forças conservadoras. Então, de um lado, os socialistas, e do outro, Gaspar Dutra, General Franco, eu antecipei aqui um assunto para nós, né? General Franco, né, extremamente conservador. Para vocês terem uma ideia da mobilização que causou a Guerra Civil Espanhola no mundo todo, várias pessoas da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, de vários países democráticos do mundo, se alistaram voluntariamente para defender os socialistas democráticos contra Franco, que representava o avanço do fascismo na Europa. E gostaria que essa história tivesse um final feliz, mas não teve. O general Franco conseguiu espremer, né, os socialistas com atos extremamente cruéis e violentos, e os socialistas democráticos foram derrotados. Claro, ajudou Franco
tropas e forças e tanques e armas enviadas por próprio Hitler e Mussolini. Então vejam, os fascistas se ajudavam mutuamente. Hitler e Mussolini ajudaram Franco a derrotar os socialistas democráticos. Por isso também essa guerra é considerada um precursor da Segunda Guerra Mundial. E aí vejam, estou sendo avisado aqui que o meu vídeo precisa ser encerrado. Então, vejo que a gente nem chegou no conflito ainda, mas vai ter mais um vídeo ainda para essa aula.